Bom dia, irmãos. A paz de Jesus Cristo a todos os presentes aqui. Amém? É muita responsabilidade, não é? Os nossos pastores, pastor Paulo Sérgio, né? Estaria aqui hoje? É o pastor Sérgio, os nossos pastores, né? Usam este púlpito abençoado e acho que por algum motivo o pastor não pôde estar aqui. Então, nós, com muito temor, na graça de Jesus, na força do Espírito Santo, estamos aqui, meus irmãos, para meditarmos na palavra do Senhor. Também agradecemos a presença de todos os irmãos. Louvamos a Deus pelo presbítero Davi, que está conosco. Prazer também. Queridos irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Abra em 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 4, 2 Reis 4, de 38 a 44. 2 Reis 4, de 38 a 44. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam, do cozinhado exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Agora o 42. Veio um homem de Baal-Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes do seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhos pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, estamos na tua casa de oração. Louvamos o teu nome por estarmos aqui. Bendito seja o Senhor pela graça, pela bênção, ó Deus, da tua palavra, de entoarmos cânticos ao teu nome, tudo pela misericórdia de Jesus. Bendito seja o teu nome. Nos abençoe, Senhor, no entendimento da tua palavra. Somos pecadores, limitados e carecemos do teu Santo Espírito, como lemos no texto anterior com o presbítero Davi. Somos guiados pelo teu Espírito. Louvado seja o teu nome. Nos ajude, Senhor, pois precisamos de ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a tradição judaica afirma que Jeremias escreveu Reis. Alguns dizem que foi um contemporâneo do profeta Jeremias, mas há indicação dos estudiosos de que foi Jeremias. Os dois livros compreendem uma unidade, 1º e 2 Reis. Mas essa divisão se deu por conveniência de cópia e conveniência de publicação. De maneira original, um livro apenas que foi dividido. A divisão se deu, então, por esta
conveniência. Reis, meus irmãos, você já deve ter lido, você já leu, certamente. É um relato apaixonado, maravilhoso, do período monárquico de Israel. Você aprende muito, eu aprendo muito, aprendemos muito lendo estes relatos. Não é apenas uma compilação fria, objetiva, histórica, de datas e nomes. De fato, é algo edificante. O autor, ele compôs um relato coerente e significativo para a nossa fé, para o nosso crescimento. Um relato de profundo valor teológico, profundo valor teológico. Ele analisa os procedimentos de Deus para com o povo. Muitos ensinamentos, então, podem ser absorvidos desses eventos. Essa era a intenção do autor, para uma aplicação prática. Para uma aplicação prática. Nós vamos ver hoje esses textos. Certamente o Espírito já falou aos irmãos, aos seus corações, para uma aplicação prática através desses relatos. Ou seja, as lições do passado deveriam servir para o presente e para o futuro. Que maravilha! As lições do passado acompanhando a nossa existência, hoje e na projeção do futuro. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é grandioso. O autor de Reis dá destaque especial ao trabalho dos profetas. O trabalho dos profetas. Eles desempenharam um papel crucial durante a monarquia. Ah, irmãos, os profetas. Servos e servas do Senhor, maravilhosos. Como aprendemos. Quantos exemplos dos profetas. Eles insistiam na exclusiva lealdade ao Senhor. E o povo se desviava. E eles falavam. E eles insistiam na exclusiva lealdade a Deus, ao Senhor. Eles eram insistentes nisso. Eles desempenharam um papel importante durante esse período. E vários profetas são mencionados no livro. Porém, o autor destaca as ações de Elias e Eliseu, principalmente. E no texto aqui nós temos as ações de Eliseu. Na realidade, nós vemos que o contexto era de pobreza. Você viu aí no começo do registro que o contexto era de dificuldades e de pobreza. E eu gostaria de refletir com os irmãos dessa manhã o seguinte tema. Diante da pobreza e das adversidades, temos duas lógicas. A lógica do homem e a lógica de Deus. Diante dos monstros do dia a dia, das lutas da vida, das guerras, duas lógicas. A lógica do homem e a lógica de Deus. Sabe, irmãos, então, caminhando aí, nós podemos ver a partir do versículo 38, sua Bíblia está aberta. A lógica do homem vê a fome. A fome. Que terrível, que condição. Temos hoje situações, regiões. A lógica de Deus, panela grande. Panela grande. É o que temos aí. Havia fome naquela terra. Os discípulos dos profetas estavam ali assentados. Eles tinham as suas necessidades. O texto nos informa. As escolas proféticas da época, elas eram caracterizadas pela simplicidade e pela pobreza. Havia até um sentido estoico e sentido de pensamento nesse sentido, de devoção na pobreza. Certamente precisavam se alimentar. E nesse contexto, Eliseu dá uma ordem assustadora. Assustadora. Ele diz, põe a lume a panela grande. Uma versão diz, o panelão, o caldeirão. O caldeirão. Põe a lume o caldeirão. Colocar fogo em uma panela grande, em tempo de fome, em tempo de escassez, panela grande, podia ser a pequena, não é? Ou a panela média, uma pequena, mas pegar a panela grande, num contexto de tanta diversidade, lógica humana.
lógica das nossas vidas, do nosso dia a dia. Mas a lógica de Deus, pegue a panela grande, pegue o caldeirão. Lógica do Senhor. Imbuído da lógica de Deus, Eliseu dá esta ordem: coloque no fogo a panela grande. Sabe, irmãos, muitas vezes, diante da realidade, prevalece em nossas vidas a visão humana, a lógica humana. Prevalece, temos que confessar, temos que reconhecer. Uma visão pequena, condicionada pelas dificuldades, condicionada pela realidade. Como a nossa visão é condicionada pela realidade, não é verdade? Pelo contexto, pelas lutas. E nós nos condicionamos ali, e a visão é amarrada àquilo. E aí nós colocamos a lume a panela pequena. A panela pequena. A visão humana. A visão humana. Podemos pensar assim. Nós vemos num relato de Elias algo interessante, os irmãos se lembram, em que Elias ali, ele viu e conversou ali sobre uma pequena nuvem que traria uma grande chuva. Uma pequena nuvem que traria e trouxe abundante chuva. E Elias falou disso. E Eliseu aqui fala disso. E ele nos ensina a contemplarmos as coisas diante da realidade pela lógica de Deus. Mesmo diante das grandes adversidades, leve ao lume a panela grande. E é lindo porque nós vemos que enquanto a panela está ali, há a dimensão da esperança. A dimensão da esperança Deus fará. Deus abençoará. Enquanto a panela está ali, a lume, a panela grande, ainda não cheia, mas Deus abençoará. Há o contexto da esperança, mas da ação que confia naquele que é todo-poderoso, naquele que é todo-poderoso. Mesmo diante de grandes adversidades, não pense pela lógica humana. O autor aos Efésios nos diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos ou pedimos. Infinitamente mais de tudo que pensamos ou pedimos. A fé em Deus nos ajuda, irmãos, a pensarmos nesse sentido, na lógica de Deus. Então, queridos, diante das dificuldades, vamos pensar no caldeirão. Não condicionemos a nossa visão pela realidade, pelo dia a dia. É claro, temos que fazer uso da lógica humana, mas Deus é soberano, infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele é Deus. Mas, meus irmãos, caminhe comigo no texto e você verá que a partir do versículo 39, nessas duas lógicas, nós vemos morte na panela. Morte na panela. E pela lógica de Deus, vida na panela. Lógica humana, morte na panela. Lógica de Deus, vida na panela. Nós vemos e acompanhamos aí no texto esse relato. E a vegetação daquela região era interessante, continua sendo. Existiam várias espécies de vegetais com grau tóxico, não é? Mas eram parecidas com as plantas comestíveis, características ali daquela região. O moço se enganou e fez ali um cozinhado venenoso. Assim, aquele alimento, ele era inviável para a alimentação. Na verdade, havia sim morte na panela. Havia morte na panela. Como mudar essa situação? Como mudar essa situação? A lógica humana, é verdade, tem morte aí. É a lógica humana, é veneno, tem morte aí. Não é? Pela lógica humana, está certo, jogue o cozinhado fora. Pegue isso aí e jogue fora. Não tem como. Não serve mais. Não serve mais. Morreu. Não serve mais.
Meus irmãos, muitas vezes jogamos tantas coisas fora por essa lógica que não serve mais. Pessoas, situações, contextos, realidades. Joga fora, não tem mais jeito. Não serve mais. É a lógica humana. É o que pensamos. Pela realidade, somos condicionados pela realidade, pelas lutas, pelas aflições. E aí nós vemos isso. Não dá mais. E a realidade é veneno. Quem que come veneno? Não é possível isso. E aí muitas vezes nós perdemos de vista o valor e a possibilidade da restauração, da restituição, do Deus que tudo pode. A lógica humana tem essa visão condicionada, limitada, uma visão de morte, acabou. Porque nos falta a visão sobre a lógica de Deus muitas vezes, em muitas situações. Aquilo que Deus restaura, o Deus que pode restaurar até aquilo que está morto. Deus, o texto bíblico nos diz, que Deus vos deu vida, estando vós mortos. Deus vos deu vida, me deu vida. Todos nós estávamos mortos, envenenados, mortos. E Ele nos deu vida. O Deus que restaura. Eliseu disse, coloque farinha nesse cozinhado. Coloque farinha aí, nesse cozinhado. Aí entra a ação, a graça e o milagre do Senhor. Representando, então, a ação do Deus maravilhoso, o Deus que muda uma situação de morte em vida. Como temos encarado as situações que não tem mais jeito? Dentro da perspectiva e da lógica humana. Veja o versículo 40, o seu final, o que nos diz? Não puderam comer. E não puderam comer. Nós, muitas vezes, diante do não tem mais jeito. Diante do não, é morte. Diante do não, acabou. Diante do não tem solução. Mas o Senhor vem com um sim. Com a farinha que é milagrosa. Com a bênção que restaura. Ele diz, sim, pode comer. Há vida na panela. Não há morte mais na panela. Então a lógica humana, morte na panela. Lógica de Deus, vida na panela. Vida na panela. Qual das duas lógicas tem prevalecido na minha vida? Qual das duas lógicas tem prevalecido na sua vida? Precisamos pensar, irmãos, a partir da palavra do Senhor. E aí no versículo 41 nós vemos, e já não havia mal nenhum na panela. E já não havia mal nenhum na panela. Tirai e dai de comer ao povo. Tirai e dai de comer ao povo. Não havia mal nenhum mais. Então, diante daquela situação, a lógica de Deus prevalecendo em dar vida àquilo que estava numa situação de morte. Meus irmãos, continuando no texto, nós vemos, e aí nós entramos no segundo relato. São dois relatos que lemos. O relato aí dos vegetais envenenados, e temos aqui o relato dos pães. Dos pães. Este relato, segundo alguns, foi um evento ocorrido algum tempo depois. Algum tempo depois desse primeiro relato aqui, da planta envenenada, algum tempo depois ocorreu esse segundo relato aí envolvendo o profeta. Alguns dizem que a situação já não era tão adversa, mas ainda era difícil, porque nos diz aqui no segundo relato que já havia colheita, porque ele oferece ao Senhor espigas verdes, esse homem, e traz das primícias ao Senhor pães de cevada. Então já havia ali um certo cultivo pelas mudanças climáticas e pelas bênçãos do Senhor sobre o povo. Mas ainda era uma situação de adversidade. Ainda era uma situação de pobreza e de luta. Então nós temos aí este segundo relato muito interessante. E ao mesmo tempo, irmãos, nós podemos aplicar sobre este texto este tema, esta visão da lógica humana e da lógica do Senhor.
Então, nós vemos aí essa questão, e temos aí de maneira interessante a questão até da matemática, não é? A lógica matemática. E o nosso pensamento, irmãos, é muito baseado na matemática, não é? Na questão quantitativa. A matemática é uma ciência fundamental, não é? Alguns irmãos gostam da matemática, brincam até com a matemática, não é? Alguns têm certas dificuldades com ela. Assim as outras ciências também, com a sua beleza, a sua grandeza, com a importância que ela tem para as nossas vidas. E a teologia reformada, graças a Deus, ela dá importância para as ciências, sem desmerecer a fé em Deus, que ao mesmo tempo contempla as ciências, mas ultrapassa o conhecimento científico. A fé em Deus que compreende e aceita a ciência, mas ultrapassa, vai além, porque vai na dimensão do milagre, da ótica do Senhor, da lógica de Deus. Claro, nós temos que entender, temos que utilizar, temos que absorver o conhecimento humano, conhecimento científico, conhecimento em diversas outras áreas. Mas, irmãos, não podemos abrir mão da fé em Deus, que é soberana. Deus que é soberano sobre o conhecimento, sobre a quantidade, sobre as limitações humanas, sobre as dimensões das nossas vidas, esse Deus todo-poderoso. E nós vemos aí, nesse segundo registro, essas condições. O conhecimento muitas vezes pode limitar a nossa visão quando se trata de fé. O moço ficou assustado com a ordem de Eliseu. O moço ficou assustado ali com aquela ordem dada 2 vezes: dá ao povo para que coma. Dá ao povo para que coma. E ele ficou assustado, repetiu 2 vezes o profeta, versículos 42 e 43, e o servo assustado argumentou de maneira lógica: como eu vou colocar isso diante de 100 homens? 20 pães diante de 100 homens. Quantas vezes, irmãos, nós vemos nos pães que Deus nos concede isso? É isso que Deus me deu? É isso aí? É isso? E ele disse: como eu vou, está aí na sua Bíblia. Outra tradução diz isto, outra diz isso, mas é interessante. Mas você diria isso, eu também. 20 e 100. Certamente eles comiam bastante. A situação de diversidade, pobreza. A lógica humana. 20 para 100. Difícil. De fato, havia coerência no argumento do servo. 20 pães e algumas espigas para 100 homens. Na verdade, irmãos, quantas vezes agimos assim, pensamos assim, baseados nessa lógica limitada. Porém, Eliseu enxergava por outra ótica. Na sua vida prevalecia a lógica de Deus. E para ele, 20 pães e algumas espigas não eram isso. Eram bênçãos. Uma porção abençoada que atenderia àquelas necessidades. Por isso que o profeta afirma, e você tem aí na sua Bíblia: comerão e sobejará, sobrará. Comerão e sobejará, está aí na sua Bíblia. Deus, através do profeta, diz isso. Deus multiplica o pouco e faz que dê e que sobre. Quantas vezes temos experimentado esse milagre? Quantas vezes? Tememos pela visão humana que não vai dar, tememos. É a lógica humana. E Deus depois nos mostra, olha, está vendo? Deu e ainda sobrou, com a bênção do Senhor, com a graça do Senhor. Dá e ainda sobra. O versículo 44 nos informa: comeram, está aí na sua Bíblia, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, se é conforme a palavra do Senhor, pode confiar. Pode confiar. Se é conforme a palavra do Senhor, pode confiar. Mesmo que as ciências digam não. Mesmo que elas digam não. Afirme sim em nome do Senhor.
Consagre o pouco diante do Senhor. Esse pouco, pela lógica humana, é isso. Isso. Mas pela lógica de Deus, é bênção. Dá e sobra. Dá e ainda sobra. Não sei do meu tempo. O presbítero Davi está vencendo meu tempo? Até a meio-dia, um pouquinho? Tá bom. Mas, meus irmãos, a palavra é breve. Ainda contemplando esse segundo relato, envolvendo Eliseu, aqui, dos pães e das espigas, nós podemos pensar, diante de um contexto ainda de adversidade, embora os irmãos percebam que no segundo momento já era um pouco diferente, mas ainda de dificuldade, nós vemos ali oferecer alguma coisa, uma oferta, porque é adversidade, e oferecer das primícias. Lógica humana. Oferecer algo. Lógica divina. Dê das primícias. Oferte das primícias. Como nós caímos, nos confundimos. Quantas vezes ficamos nesta situação? Quando tudo está bem, conhecemos apenas um lado da pessoa. Mas quando, irmãos, a situação muda, conhecemos o outro lado, revelamos mais fielmente o nosso interior, muitas vezes na adversidade. É na adversidade que revelamos, de fato, a essência do que somos. Nas lutas, nas adversidades, e o contexto ainda era de adversidade, de luta. O contexto ainda era um contexto de fome, a região é uma região de seca. Mas vemos aqui, queridos irmãos, uma atitude de um homem de Baal Salisa, que está aí registrado, está aí esta atitude registrada. A Bíblia não revela o seu nome, não. A Bíblia não nos dá o seu nome. É um dos anônimos valorosos da Bíblia, um dos anônimos fantásticos da palavra do Senhor, que nos ensina, servo do Senhor. Habitava numa região do lado montanhoso de Efraim, na localidade às margens do riacho de Caná. Ali habitava este homem. Então, numa situação ainda de grande fome e adversidade, nessa situação, esse homem sai de lá, de longe, e veio ofertar ao Senhor. Mas não veio trazer qualquer coisa. Não veio trazer sobra. Não veio trazer alguma coisa que podia ser dado diante da adversidade, pela lógica humana. É muito difícil, está difícil. Eu vou dar uma oferta, alguma coisa, o que sobra. É complicado. É pobreza. Lógica humana. Muitas vezes direciona nossas ações. Mas ele fala, não, primícias. Primícias. As primícias. Ele age dessa forma. Então, irmãos, ele trouxe das primícias. E se você fizer um estudo na Bíblia acerca das primícias, que significado profundo. Primícias dos animais, dos vegetais, primícias até das pessoas, do ser humano. Deus é Senhor da vida. Ele quer as primícias. Ele exige pela sua palavra. Não que ele precise. Deus não precisa, irmãos. Não. Mas ele deu a você e a mim o privilégio de devolvermos a ele as primícias. As primícias. Ele saiu de longe. Talvez, pela lógica humana, uma loucura. Caminhar para fazer uma oferta das primícias, diante da escassez, dar o que é o melhor. Primícia significa o primeiro e o melhor. Isso significa primícias. O primeiro e o melhor. Primícias. Pode ter sido criticado, eu imagino, quem sabe. Né? Pô, calma aí. Não precisa, pega aquela ali. Espera aí. Né? Não. Palavra do Senhor, a lógica de Deus, primícias. Esse homem não via pela lógica humana.
Ele entendia as coisas pela lógica de Deus. Irmãos, lendo isso, não dá como para não pensar em Caim e Abel. E eu gostaria que você abrisse rapidamente nas ofertas desses dois, lá em Gênesis. Bem rapidamente, Gênesis 4, abra aí sua Bíblia. Gênesis 4. Abel e Caim e suas ofertas. Gênesis 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Interessante isso aqui, né? Caim veio primeiro. Não adianta querer ser o primeiro, irmão, se não for o melhor, se não for o primeiro. Caim iniciou, mas não adianta. Algo pela lógica humana. Abel trouxe pela lógica de Deus as primícias, como esse homem aqui. Não é a correria, não é? É o princípio, é o entendimento, é aquilo que é de coração. E Hebreus nos lança luz. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Hebreus ajuda o nosso entendimento aqui. Pela fé, um sacrifício que vem de fé, não um sacrifício que vem do ativismo, uma oferta que vem do dar por dar, mas uma oferta que vem de coração grato pela fé, oferecendo ao Senhor as primícias. Senão eu vou dizer como disse certo pastor, não faça, não oferte. Se não for assim, não oferte. É melhor não. É melhor não. Oferecer as primícias. Deus quer as primícias sempre. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Nós possamos pensar dessa maneira. Dimensão humana e a dimensão divina. Que aprendamos com este servo do Senhor. Concluindo, meus irmãos, meditamos hoje sobre, então, essas duas lógicas, aqui a partir desses relatos envolvendo o servo do Senhor Eliseu. A lógica de Deus e a lógica do homem diante das adversidades. E aprendemos, panela pequena ou panela grande, qual será a sua decisão? Morte na panela ou vida na panela, qual é o seu entendimento? E o meu? Matemática do homem ou a matemática de Deus, qual será a minha fé? Qual será a sua? Dar o que sobra ou oferecer as primícias? Qual será a sua atitude? Qual será a minha? Já que o texto de Reis nos ensina para uma aplicação prática de vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine, que o Senhor sempre nos ilumine com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus nos abençoe.